E aí pessoal, como vocês estão? Voltamos aqui hoje, né, mais uma vez, para a gente falar aqui desse grande autor aqui, que é o Fyodor Dostoiévski, né? Hoje a gente vai falar aqui de Crime e Castigo, tá? A gente vai falar aqui de Crime e Castigo nessa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, tá? A tradução aí da Aline e do Felipe Guerra. Eu não cheguei a conferir essa tradução, então assim, ela não posso dizer se ela é boa, se ela é ruim. Ela é muito bem reputada, né? O professor Rodrigo Gurgel essa tradução como favorita e usa no seminário dele, né? Embora a minha favorita ela seja a do Oscar Mendes e da Natália Nunes, né? Que você acha aí na edição da LPM Editora, com relativa facilidade, tá? Dostoiévski, ele nasceu aí, né? Em 11 de novembro, inclusive anteontem foi aniversário dele, de 201 anos, em 11 de novembro de 1891, e morre aí no iniciozinho aí de 1881, né? Então, 11 de novembro de 1821, comecinho aí de 1881, tá? Janeiro ou fevereiro, qualquer coisa assim. O Dostoiévski, né, ele viveu ali, nasceu em São Petersburgo, né, viveu ali a sua vida inteira na Rússia, embora tenha andado ali por outros países, né? E ele teve uma mãe que, se eu não me engano, ela era descendente de uma aristocracia decadente russa e o pai dele era médico. Aí foi inclusive a mãe dele aí que introduziu ele às letras, à literatura e tudo mais, né, que foi grande responsável pela educação tanto literária quanto religiosa dele, que era aí um ortodoxo, né? A mãe dele ela acaba morrendo muito cedo, né? Se não me engano, Dostoiévski era ainda criança quando ela morreu, e daí ele é criado pelo pai, né? Esse pai é um médico da periferia ali de Moscou, né, nas periferias de Moscou, né, e ele não era um homem muito bom, não só para o Dostoiévski, como também para os servos dele, para os criados dele. Ele inclusive suspeita-se, né, de que ele tenha morrido aí assassinado pelos servos dele de uma forma bastante violenta, bastante brutal, né, inclusive uma forma de vingança pelos maus tratos que ele dava aí aos servos dele. Né? Dostoiévski ele cresce, ele se torna militar, engenheiro militar, e só que a grande vocação dele era literária mesmo, de ser escritor, intelectual e etc. E é isso que ele acaba seguindo, né, mais ou menos ali a partir dos anos 40 do século XIX. Tá? Dostoiévski ele publica seus primeiros romances ali durante aí, esses anos 40 do século XIX, mas ali no finalzinho da década ele acaba sendo preso aí por conspiração, né, por ter se envolvido aí num círculo socialista, num círculo aí que era contrário ao regime czarista e tudo mais. Ele acaba sendo condenado à morte. Enquanto ele estava aí indo para ser fuzilado, já chegou um perdão, né, real, um perdão aí do czar, e a pena dele foi comutada, na verdade, aí para trabalhos forçados. Ele passou 10 anos aí na Sibéria, né? O Dostoiévski ele teve uma das vidas mais tristes que você pode encontrar, não só na literatura, mas, enfim, em geral, né? Ele passou 10 anos aí na Sibéria praticamente, em trabalhos forçados, convivendo com o pior tipo de gente. Ele saiu, ele se casou e ficou viúvo. Ele passou por mortes prematuras dos filhos dele, vício em jogo, epilepsia, enfim. Não foi uma vida nada fácil, tá? Agora, ele publicou Crime e Castigo ali em 1866, né? A princípio numa revista russa e depois é coletado em livro, tá? E esse aqui é um livro absolutamente fundamental para quem queira aí ter um primeiro contato com literatura, no nível mais profundo mesmo, tá? Né? E para quem já tem esse contato, acho que é um outro que quiser acrescentar à lista sem dúvida nenhuma. Esse livro aqui, ele foi inclusive muito especial para mim, porque foi o primeiro romance que eu li, foi o primeiro, depois de uma tentativas de ler romance, né, Dom Casmurro, Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, que esse sim foi um grande erro, para começo absolutamente não dá, né, e assim, eu comecei a ler em dezembro de 2012 e terminei ele em março de 2013, eu realmente sou muito lento para ler romances mesmo. Mas assim, foi a melhor leitura de romance que eu fiz hoje, foi uma das melhores leituras em geral, e o livro ele é fantástico, tá?
Crime e Castigo, pessoal, o protagonista dele é do livro é o Raskolnikov, né? O Raskolnikov é estudante de Direito, que vive, se eu não me engano, em São Petersburgo mesmo. Tá? Ele é um menino excepcionalmente inteligente, ele é muito preparado, mas ele é muito pobre, de família também muito pobre. Ele vive numa pensãozinha ali, né, e paga aluguel, mas assim, ele vive amigo, ele vive muito, muito mal mesmo, né, financeiramente falando. O Raskolnikov, ele era um grande fã aí, né, um grande admirador de Napoleão Bonaparte, né? E ele vê em Napoleão Bonaparte essa figura superior, essa figura maior, e que daí ele acabou desenvolvendo, né, uma espécie de teoria na cabeça dele de que existiam homens extraordinários e que esses homens extraordinários tinham direitos que estavam para além dos direitos normais das pessoas comuns. Por exemplo, o homem extraordinário ele teria permissão de matar, por exemplo, já que ele teria razões superiores e finalidades superiores, né? E o que acontece? O Raskolnikov, justamente ele se crê aí nesse homem superior. Ele decide testar essa teoria matando uma senhora, uma velha, que ela é essa velha que aluga aí um apartamento para ele. E ele acaba matando essa velha nessa cena, esse assassinato conhecidíssimo aí, né? Ele acaba matando essa velha e por acidente, se eu não me engano, ele mata a irmã dela também, que ela estava entrando no momento ali do crime. E ele acabou matando ela junto, né? Porque, enfim, seria uma testemunha. Assim, o Raskolnikov ele pensava que ele era esse homem extraordinário, que ele poderia cometer esse assassinato sem sentir culpa, sem que nada pesasse sobre a consciência dele, mas é justamente o contrário que acontece. Inclusive, algumas das cenas mais interessantes aí desse livro está justamente nas crises de consciência que ele tem, aquela coisa toda febril, e que o Dostoiévski faz com que você consiga sentir quase na pele essas crises de consciência dele. É fantástico, né? No meio desse caminho aí ele acaba conhecendo uma mulher chamada Sônia, uma espécie de prostituta santa aí, né? Talvez a figura mais interessante da história da literatura, se não uma das mais, né? E é uma menina que, apesar de se prostituir, e ela se prostitui realmente só por necessidade, ela era uma pessoa assim de um coração puríssimo, uma pessoa de nobre mesmo, né? E ela acaba acompanhando o Raskolnikov aí, fazendo uma amizade com o Raskolnikov, tendo uma relação mais profunda com ele ao longo do livro inteiro, inclusive para depois, até o final e depois do final, né? Inclusive existe também uma outra cena muito comovente aqui, que é a cena em que os dois leem o Evangelho da ressurreição de Lázaro, que é uma cena lindíssima, muito bem construída e assim, fantástica mesmo, tá? Essa Sônia, ela tem alguns irmãos que ela precisa sustentar justamente com o trabalho de prostituição. E também um pai chamado Marmieladov, que ele é um alcoólatra, ele passou por muitas dificuldades na vida, teve uma vida bastante desgraçada e acaba morrendo também de uma forma muito trágica, né? Mais uma dessas cenas extremamente comoventes aí do livro. Tá. E assim, conforme o livro vai se desenrolando, você vai vendo essas crises de consciência do Raskolnikov, em como ele, por exemplo, aos poucos, mais lá para o finalzinho, ele vai dando aí pistas, né? Ele vai começando a dar indícios quase que inconscientemente aí, ele vai dando indícios de que foi ele que cometeu o crime, já que ele se vê consumido pela culpa o tempo inteiro, por essas crises de consciência o tempo inteiro, né? E para ele, ele realmente acaba verificando ali que ele não faz parte desses homens extraordinários e que, de forma geral, esses homens extraordinários eles não existem, né? Não existem homens que podem fazer certas coisas que não são permitidas aos homens comuns, né? Como, por exemplo, assassinato livre de culpa, né? Isso é uma bobagem. De certa forma, inclusive, essa teoria dos homens extraordinários, né, do Raskolnikov, tem um certo aí paralelo, né, com a teoria do Übermensch, né, do Nietzsche, né, que inclusive antecipa essa teoria aí em 20 anos, né. Mas assim, não é uma relação muito direta, não, é apenas uma semelhança mesmo, tá? E assim, é um livro aí de 500, 600 páginas, tá? Um livro mais longo que vai exigir mais aí. E o ritmo do Dostoiévski, em geral, é um ritmo, no princípio, mais lento, mas se você consegue vencer essa lentidão do início, você vai acabar encontrando aí realmente um tesouro aí para você ler,
tá? O final do livro, né? Eu acho que o final quase todo mundo já conhece, não tem, pelo menos já ouviu falar, né? No final do livro aí o próprio Raskolnikov, eu não vou contar em detalhes aqui, é lógico, né? Mas o próprio Raskolnikov ele acaba aí por conta da própria Sônia, que é essa figura praticamente santa aí do livro, ou realmente santa aí do livro. Ele acaba reconhecendo as suas culpas aí, ele acaba confessando o seu crime, né? E ali na prisão ele acaba tendo uma chance de redenção ali, né? De grande redenção, né? Através ali do sofrimento e tudo mais, né? E assim, se você nunca leu um romance assim desse porte, né? E talvez você tenha algum tipo de receio de começar por ele, ou de tentar encará-lo, a minha dica assim, é que você vá em frente mesmo, tá? Não tenha medo, não tema, porque assim, vencidas essas dificuldades da duração do livro, desse ritmo mais lento do Dostoiévski no início, você vai encontrar algo aí que vai ser muito bom para você. É algo que você vai poder ler e reler e reler, e você vai sempre ter alguma coisa para tirar dali. E vai sempre ter algum tipo de relevância aí, não é um clássico realmente, né? Inclusive muita coisa do que foi feito em cultura, em literatura depois tem o Crime e Castigo aí como base, muita coisa na cultura pop também, né? Não só tem o Crime e Castigo como o Dostoiévski, né? Um exemplo disso aí é o Taxi Driver, né? do Scorsese, que tem alguma coisa aí do Homem do Subsolo, do Dostoiévski, né? E também de outros autores, né? Do Camus e por aí vai, né? E assim, pessoal, o Dostoiévski, né, além do Crime e Castigo, ele tem outros livros assim, né? Como eu falei, a obra dele praticamente inteira tem algo de relevante, tem grande valor. Tem os Irmãos Karamazov, o Idiota, que inclusive tem um filme japonês, né, que é baseado no Idiota, cujo nome eu não vou lembrar agora. Talvez que é um filme fantástico, assim, muito fiel à obra. Você vai ter Recordações da Casa dos Mortos, que trata justamente desse período dele na Sibéria, na prisão. Você vai ter Humilhados Ofendidos, Gente Pobre, o Jogador, que trata justamente desse vício dele em jogo, né, que acaba levando ele a passar momentos terríveis, né, porque ele basicamente escrevia para que ele pudesse pagar dívidas, né. Por isso que você vai encontrar muitas críticas aí dentro aí desse ramo de crítica literária ao estilo dele, né, que seria um estilo mais descuidado, mais bruto, mais apressado, que era justamente por isso aí. Se eu não me engano, só os Irmãos Karamazov, porque ele já escreveu o livro do vício, que ele escreveu com toda a calma do mundo, né? E que ele acabou morrendo, se não me engano, acho que 1 ou 2 meses aí depois de ter finalizado o livro, coisa assim, né? Os Irmãos Karamazov. E também, pessoal, é muito fácil você encontrar, por exemplo, a obra completa do Dostoiévski pela internet e você adquiri-la em volume a volume, tá? Por exemplo, que é o que eu mesmo fiz, que eu adquiri os volumes 4 e 3 das edições aí da Aguilar, né? Da antiga Aguilar, né? Dos anos 50 e 60, né? E eu consegui esses volumes aí por preços muito bons, assim. Se eu não me engano, o 4º volume eu peguei por 35 e o 3º volume eu acabei pegando aí por 30. E você vai incluir todos esses romances aí da fase da maturidade do Dostoiévski, inclusive aí, se eu não me engano, com exceção do próprio Crime e Castigo, que está no volume 2, se eu não me engano. Tá, é fácil de adquirir, é barato, e se vocês adquirirem, né, vai ser algo que vocês vão levar para a vida inteira aí, e que vai ser muito interessante para vocês, tá? E assim, pessoal, Crime e Castigo aí é algo que eu recomendo mesmo, é algo que vai valer a pena, tanto para quem já está acostumado com essa grande literatura, quanto para quem quer iniciar, tá? Pode ser nessa tradução, pode ser em outra, enfim. O importante é que você acabe lendo aí, tendo contato com essa obra, tá? E no caso, pessoal, é o seguinte, da próxima vez aí, eu acho que eu vou falar de Nelson Rodrigues, que foi um grande influenciado aí por Dostoiévski, né? Tanto no seu teatro quanto aí na sua prosa. Ou então, talvez falar aí do A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, que trata justamente aí do surgimento do samba canção e fala da música popular do Brasil aí, entre os anos 30 e 50, que foi uma música popular absolutamente fantástica, capaz de rivalizar com as músicas populares de França, Estados Unidos, enfim, da Itália, e que é muito pouco falada, né? Infelizmente é muito pouco lembrada, né? Porque, enfim, é uma das grandes heranças culturais aí da cultura popular nossa. Né? Inclusive, né, eu tive essa ideia aí porque eu estou ouvindo muito Dolores Duran.
né, ultimamente, e acho que seria um tema interessante de se falar, que também, né, não é muito recorrente quando se fala aí de livros, né, em geral, tá bom? Então assim, pessoal, deu uma passada aqui só por cima no livro, nos cenas principais aí, no principal, e assim, eu recomendo de verdade aí pra vocês, tá bom? Qualquer feedback que vocês tenham aí, seja um feedback positivo, seja um feedback negativo, pode falar, não tem problema. Qualquer dica, comentário, enfim, pode ficar à vontade aí, né, para se expressar como você quiser, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Um grande abraço aí pra vocês, tá?